Então, no vídeo anterior, foi apresentada a definição de limite no infinito. Limite no infinito. No infinito, foram apresentadas duas definições. O limite de f de x, quando x tendia para mais infinito, que esse limite tendia a L, e o limite de f de x, quando x tendia a menos infinito, e esse limite tendia a L. Então, era no infinito. No infinito, x tendendo para mais infinito e x tendendo para menos infinito. Agora, nós vamos ver uma nova definição, tá? E essa definição é a seguinte. Agora, a gente vai ver limites infinitos. Não é limite no infinito, é limites infinitos, ok? Diferente de limite no infinito. Então, vamos à definição 1. Então, a primeira definição aí. Seja f de x uma função definida num intervalo aberto contendo A, num intervalo aberto contendo A, contendo A, tá? Exceto, exceto possivelmente, né? Exceto possivelmente em x igual a A, né? Não necessariamente em x igual a A. Dizemos que o limite de f de x, quando x tende a A, tende para mais infinito, ou seja, é igual a mais infinito. Se para qualquer A maior que zero, existe um delta maior que zero, né? Tal que o módulo aqui é só f de x, não tem L, tá? Diferente da definição anterior, porque o limite não tende para L, tal que f de x é maior que A, sempre que... Eu tô errando aqui, sempre que x menos A, o módulo de x menos A estiver entre 0 e delta, ok? Essa foi a primeira definição. A definição 2, vamos lá, definição 2. Seja f de x, tô escrevendo errado, seja f de x definida num intervalo aberto contendo A. Contendo A. Exceto possivelmente, né? Exceto possivelmente em x igual a A. Dizemos que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a menos infinito, se para qualquer B,
qualquer b menor que zero, tá? Existe um delta maior que zero, tal que f de x seja menor que b, ok? Sempre que o módulo de x menos a esteja entre zero e delta, ok? E ainda existem os seguintes limites. O limite de f de x, quando x tende a A pela direita, tem que tender a mais infinito. O limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, tende a mais infinito. O limite de f de x, quando x tende a A pela direita, tende a menos infinito. O limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, também tende a menos infinito, né? São esses casos que tem aí. Sim. E tem também os seguintes casos, além desses dois. O limite de f de x, quando x tende a mais infinito, tendendo para mais infinito, tá? Então, deixa eu colocar aqui, tendendo para mais infinito. O limite de f de x, quando x tende para mais infinito, tendendo para menos infinito. E por último, o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, e ele tendendo para mais infinito. E por último, né, os dois últimos casos, agora finalmente o último, limite de f de x, quando x tende a menos infinito, tendendo para menos infinito. Dessa definição aqui apresentada agora, dessas duas definições, que diz o quê? Seja f de x uma função definida no intervalo aberto que contém a, exceto possivelmente em x igual a a, dizemos que o limite de f de x, quando x tende a A, é mais infinito, né? E a outra definição é o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a menos infinito. Dessas duas definições também existem outras, tá aqui, ó. O limite de f de x, quando x tende a A pela direita, para mais infinito. O limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, é mais infinito. O limite de f de x, quando x tende a A pela direita, também é menos infinito. E o limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, menos infinito. Essas duas aqui, que já é quando x tende para o infinito, tá? E aí eu vou ter o limite de f de x quando x tende para mais infinito é mais infinito. O limite de f de x quando x tende para mais infinito é menos infinito. E o limite de f de x quando x tende a menos infinito é mais infinito. E o limite de f de x quando x tende a menos infinito é menos infinito, tá? Dessa definição, dessas duas definições, vem o seguinte teorema. É necessário o seguinte teorema, tá? Se n é um número inteiro positivo, qualquer, então, vamos lá. Primeiro teorema aí. O limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a zero
pela direita é igual a mais infinito. A outro teorema. O limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a zero pela esquerda, pode ter duas situações aqui, ó. Mais infinito, se n é par, e menos infinito, se n é ímpar, ok? Então, tem duas situações aqui. Desse teorema agora, né, que é consequência das duas definições apresentadas, então, o limite de 1 sobre x elevado a n. Agora, quando x tender a zero pela direita, ele vai para mais infinito. E se x tender a zero pela esquerda, eu vou ter tanto mais como menos, vai depender do n. Se n é par, mais infinito. Se n é ímpar, menos infinito. O que difere da definição do vídeo anterior? No vídeo anterior, aqui era mais infinito e aqui era zero. Aqui era menos infinito e aqui era zero, tá bom?